Pai Santo, Pai querido, nós te damos graças mais uma vez, já nesta manhã ainda, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que merece amor, respeito e adoração. Nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor venha nos usar mais uma vez, como o Senhor tem sempre feito, e que a nossa fala seja a tua fala, e que entre nos corações de cada um daqueles, Pai, que estarão assistindo através do Facebook e através da Rádio Alfa Internacional. E aqueles que vão estar assistindo depois, Pai, que essa palavra venha de encontro com as nossas necessidades. Ok? E ajuda-nos em tudo, Pai, pois é o que nós te pedimos e te agradecemos. E o fazemos no santo nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Muito bem. Bom, nós estamos falando sobre o papel dos filhos dentro da família, né? Falamos a semana passada já uma parte e hoje vamos falar a segunda parte desse seminário, né? Porque agora toca para os filhos, né? E eu vou botar aqui na tela da rádio, né? Para que os irmãos que estão na rádio comigo possam assistir. Então eu vou começar colocando aqui e falando com vocês, né? Eu quero que você preste bastante atenção, porque é muito importante o papel dos pais na família em relação aos filhos. É muito importante. Eu às vezes fico olhando, né, para as famílias, e alguns comportamentos de alguns filhos eu não gosto. Eu não gosto, falando sério, eu não gosto. Não gosto, às vezes, dos comportamentos dos meus netos, às vezes eu não gosto. Né? Por quê? Porque todos nós queremos filhos obedientes, mas, como pais, a pergunta é como pais, você é pai, você é mãe, como pais, o que estamos fazendo por eles? O que é que nós estamos fazendo como pais para os nossos filhos, para que eles sejam filhos obedientes? Você está me entendendo o que eu estou falando? Hoje, a modernidade da vida, lamentavelmente mesclada com o pecado, tem sido uma desonra nos filhos, né? Hoje nós observamos que os pais, eles, principalmente os que conhecem a palavra de Deus, eles fogem dos princípios bíblicos. Fogem dos princípios bíblicos. Porque não existe correção, né? Muitas vezes nós, como pais hoje, queremos ser até melhores do que Deus na correção. Que isso, pastor? Sim. Pois eu vou mostrar para você já já. Perdão. Então, o que acontece? Nós queremos ter filhos obedientes, mas nós não ajudamos para que eles sejam o que nós pensamos que eles sejam. Nós não ajudamos. Mas você vai falar de novo em corrigir? Sim, porque a correção é parte de uma boa educação. Eu já tenho falado aqui que algumas pessoas pensam, né? Pensam que a igreja, a escola, são os que ensinam os nossos filhos. Não. A educação tem que ser dada dentro da nossa casa. Nós devemos educar os nossos filhos dentro de casa, com correção e com castigo se preciso. Quando eles vão para o culto e quando eles vão para a escola, eles vão para aprender coisas concernentes a Deus e coisas concernentes à parte intelectual para eles, que vai beneficiar a todos. Amém. Boa tarde, minha querida. Boa tarde para você, bom dia para mim aqui. Eu não sei onde a irmã Andréia Cristina está. Se a irmã pudesse me falar, ficaria feliz, né? Eu sabia onde a minha irmã está. Que Deus te abençoe, viu, irmã Cristina?
Andréia Cristina. Então, todos nós somos filhos. Não tem ninguém que não foi filho. Hoje você vai dizer, mas eu sou casado. Sim, mas você é filho. Você nasceu de uma mulher, não é possível, com um homem e uma mulher. Talvez você seja pai hoje, seja mãe. Talvez você seja. Né? Ô, Pai do Senhor, minha irmã, está em Santos. Deus te abençoe, viu? Eu passei um bom tempo por aí. Na verdade, eu sou daí, né? De Santos. Somos do Ministério da Assembleia de Deus de Santos. Mas, eu quero dizer que eu, por exemplo, como filho, Pai do Senhor, irmão Cleiton Jerônimo, que Deus te abençoe, viu, também, e a sua família. Muito obrigado. Então, eu, como filho, eu digo para você que eu fui bem educado. Tá certo que foi até uma educação um pouco mais violenta, porque meu pai nos batia. E dou graças a Deus porque ele nos batia. Dou graças a Deus. Eu estou falando sem demagogia, sem hipocrisia. E se você perguntar para meus irmãos, eles vão dizer a mesma coisa. Pastor Paulo, Pastor Jango, Pastor Eliseu, Pastor Neemias, o Rubens, né? Vocês vão ouvir isso da boca deles, né? Porque, na verdade, a educação era dada em casa. Meu pai nos ensinava, meu pai sentava conosco com a Bíblia. Tudo isso eu me lembro. Mas a gente era sem vergonha. Imagina. Vamos dizer da mesma idade, tínhamos 4 da mesma idade. Que era o Rubens, o Eliseu, eu e o Jango. A gente era malandro. Né? Criados na igreja. Conhecedor da verdade. Como diz a palavra, ensinada, a gente vai ver isso aqui. Mas a vida, existem curiosidades nela que os nossos filhos, nossos netos, têm. E se nós, como pais, como avós, não ensinarmos, pode se perder. E existe correção para isso, hein? Meu pai batia mesmo, meu pai não tinha conversa. Meu pai, Pastor Corrêa, perdão. E eu lembro que meu pai tinha um amor muito grande por nós. Da forma dele, ele demonstrava. Ok? Então, é o Joãozinho. João Oliveira, que Deus te abençoe, João. Meu amigo. Joãozinho Oliveira. Ô, Joãozinho. Então, eu digo para vocês. E hoje nós estamos aqui. Se estamos aqui, é porque Deus tem permitido que estivéssemos aqui. Porque melhor do que ninguém nós somos. Não. Somos não. Nós não somos melhores do que ninguém. Somos humanos, sofremos, passamos. E hoje nós temos a obrigação de passar para aqueles o que nós aprendemos com os nossos pais através da palavra de Deus. Todos querem filhos obedientes. Todos. Mas o que é que, eu pergunto, mas o que é que nós, o que é que você está fazendo pelo seu filho, pela sua filha? Para que ele seja o que você quer, que ele seja o que ela seja. O que é que você está fazendo? Você está apoiando o erro, está apoiando o pecado, está apoiando a mentira, está apoiando o engano? Ou você está corrigindo tudo isso? Porque hoje as coisas estão difíceis, querido. Hoje, olha que nós observamos hoje o pecado dentro da nossa casa e não falamos nada. Inclusive, eu já falei isso, que existe problemas às vezes dos pais terem conflitos por causa dos filhos. Porque se o filho é mais chegado com um ou com o outro, um vai ser contra o que está fazendo, vai ter conflito, além de ter o conflito com o filho ou com a filha, vai ter o conflito com a mulher ou com o esposo. Por isso que é importante, por isso que nós falamos anteriormente que tem que ser uma carne só, tem que estar num só sentimento, num só pensamento, porque a coisa não é brincadeira. Não é. A coisa é séria. Quando se trata de família, de filhos, a coisa é séria. Os dois têm que estar falando a mesma língua. Tem que estar no mesmo sentir. Tem que estar na mesma visão, na mesma posição. Essa que é a verdade. Porque senão existe o conflito, existe a guerra, vai ter o desacordo. E eu nunca me lembro, não me lembro,
de ter visto algumas vezes a minha mãe em desacordo com meu pai na educação dos filhos, que eram somente 13. 13. Eu vi sim minha mãe muitas vezes querer proteger os filhos. Isso sim. Porque é natural, o pai vai bater, e ele não era violento, mas ele era forte e brabo. Ele batia com gosto. Entendeu? Amém, irmã Elisângela? Paz do Senhor, Deus te abençoe. Irmão Jorge Henrique Pinheiro, né? Deus abençoe vocês, viu? Tá bom? Deus abençoe. Obrigado pela participação de vocês comigo aqui. Então, nós queremos filhos obedientes. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos aplicando a palavra de Deus, estamos obedecendo o que diz a palavra de Deus, ou nós estamos mais preocupados com o que diz o mundo? Com o que diz as leis do mundo? Que as leis do mundo é tudo contra Deus, gente. As leis do mundo não é para favorecer. Ok? Ok, querida? Sem problema. Assiste depois. Ok? E traz mais pessoas para assistir também com você, tá bom? Fique com Deus, querida. Elisângela Fogaça. Então, o que acontece? A correção faz parte do amor. Está na tela da rádio aqui. A correção, ela faz parte do amor que temos por eles. A correção. Porque foi Deus quem a instituiu. Foi Deus. A correção não é coisa de homem. A correção é coisa de Deus. E Deus ensinou o homem a corrigir os seus. Deus começou desde o tempo de Moisés, Abraão, Moisés, Jacó, foi. No entanto, que quando Deus pediu para Moisés fazer o tabernáculo, existiam regras. E teve correção. Vocês sabem que 2 filhos de Arão morreram por desobedecer a Deus. Era correção. E era duro. Mas hoje, é interessante que hoje nós somos diferentes. Hoje nós somos diferentes. Hoje nós somos lights. Pessoas light, né? O filho faz o que quer. Hoje os filhos andam com as namoradas dentro de casa, tem sexo, a filha com o namorado com a filha dentro de casa, e tá tudo beleza. Tá tudo certo. Não, tá tudo errado. Estamos trazendo a maldição para dentro da nossa casa. Por isso que hoje a gente observa muitas famílias dentro das igrejas hoje que não sabem os porquês. E os porquês estão exatamente isso, que muita televisão hoje no mundo, o que está ensinando é exatamente isso, a pecar dentro da sua casa, destruir a maior segurança que um homem pode ter e uma mulher pode ter, que é a sua casa, a sua família. E quando o diabo se infiltra dentro da nossa casa com o pecado, como está fazendo, não existe paz, não existe santificação, não existe nada. E Deus nos ensina que devemos corrigir os nossos filhos, porque Ele corrige os seus filhos. Inclusive existe crente que isso é lamentável porque não conhece a palavra de Deus, não lê, não estuda, não faz nada. Simplesmente vai ao culto, se senta e vai embora. E às vezes nem presta atenção porque fica no celular ou batendo papo. E tem crentes que dizem que Deus não castiga. Eu já ouvi vários dizer isso. Ah, Deus não castiga. Não, Deus não castiga, Deus é amor. É porque não conhece Bíblia, porque Ele é amor sim, está escrito, mas também Ele é fogo consumidor. Ele consome o pecado, Ele não aceita, Ele abomina. Ele mesmo destrói, ou permite ser destruído. Eu acabei de falar aqui. Vamos ver isso aqui. Aqui está Jesus, sentado com o moço, e na outra foto, para quem está comigo na rádio, vai ver, tem ali Jesus com a mulher samaritana. Se você observar, essa foto com Jesus com o moço me lembra Jesus e Nicodemos, né? Quando Jesus tratou com Nicodemos, Jesus estava dando uma correção nele. Era uma corretiva. Assim como ele fez com a mulher samaritana. Fez com amor, sim, mas fez. Porque uma das perguntas que Deus faz para Nicodemos foi essa: poxa, como é que é isso?
Você é mestre em Israel e não sabe do que eu estou falando? Está corrigindo. Porque quando Jesus disse para ele que tinha que nascer de novo, ele disse, como? Porque está se falando de relação com Deus. E quando Jesus falou com a mulher samaritana que mandou buscar o marido, ela disse que não tinha, Jesus disse, bem dissestes. Porque esse que está contigo não é teu, e já tiveste 5. Quer dizer, Jesus estava explicando, tanto que a mulher samaritana saiu dizendo quem era Jesus. Foi pregar sobre Jesus. A palavra de Deus, em muitos casos, parece que ela é leve. Parece. Porque Deus não é leviano. A palavra de Deus tem peso. Além de peso, fundamento. E além de fundamento, objetivo. Não é que nem nós muitas vezes. A filha fala, eu vou ficar com meu namorado lá no quarto, viu, mãe? Tá bom? Se eu precisar de alguma coisa, eu falo. Fecha a porta, tranca. E ali estão fazendo sexo, estão se agarrando, estão... E dentro de casa. Né? Eu me lembro que quando eu namorei com a minha esposa, eu só ia no quarto quando eu ia no quarto com meus 2 cunhados. No quarto deles. Mas namorar era na sala. E o pai e a mãe na cozinha. E a sala parede com parede. Quer dizer que qualquer barulho que fizesse, ouvia. E eu me lembro de um fato muito interessante isso. Eu vou contar para vocês que foi muito interessante. É uma coisa particular minha. Eu me lembro que eu namorava com a minha esposa, estava na sala, sentado. E nós nos beijamos, né? E o beijo foi um beijo tão forte que fez barulho. Eu nunca vou esquecer. O meu sogro ouviu. Meu sogro José, que descansa com o Senhor, homem de Deus. Ele disse, tem alguém chupando picolé lá na sala. Falou assim. Eu nunca vou esquecer. Me deu uma vergonha. Eu olhei para a cara da minha mulher, a minha namorada na época. Fiquei com uma vergonha daquilo. Ele fez uma correção. Tudo bem, estava dentro da casa. Eu não sei se já era noivo, não me lembro. Mas foi um beijo que fez um barulho. E ele ouviu. Ele falou assim mesmo. Eu quis rir, mas fiquei com vergonha na hora. Por quê? Porque a correção, ela tem que ser posta. A correção faz parte do amor que temos por eles. Porque Deus, foi Deus quem instituiu. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo. Hebreus 12:6. Olha o que diz Hebreus 12:6. Se você é aquele ou aquela que pensa que Deus não corrige, você está muito enganado, pois eu vou te mostrar agora na Bíblia aqui. Tá aí, ó. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que ama. E te vou dizer um negócio. Toda a humanidade Deus ama. Hã? Sim. Deus ama toda a humanidade. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo são as pessoas, de tal maneira. Qual é essa maneira? É tal, não se explica, que deu seu único filho, o unigênito filho. Então ele ama a humanidade. Ele não aceita o pecado. Ele abomina o pecado, mas ele ama a humanidade. Porque foi ele que inventou, foi ele que fez. Como é que ele não vai amar o que ele criou? Tanto que ele deu Jesus. E que diz mais? E açoita a qualquer que recebe por filho. Se você se tornou filho de Deus, ele vai te corrigir sim. Ele vai te açoitar sim. Por isso, existem hoje coisas nessas igrejas no mundo que falam muitas coisas que não é verdade, que são heresias. Não tem nenhuma teologia, principalmente em hinos. Que agora vai ser só bênção, que agora você não vai sofrer mais, e que agora que ai ai ai, e que ui ui ui, que bibibi, que bababá, e que bububu. Isso não é verdade, gente. Me perdoa, tem hinos, se vocês prestarem atenção nos hinos da rádio, poucos hinos que falam de bênçãos. Tem alguns, mas é bem diferente dos que eu não gosto. Que se ele não me cair bem o hino, eu não ponho. Não ponho, pode ser que ele for. Eu escuto os hinos. Tem que falar do amor de Deus.
da graça de Deus, falar de Jesus, é hino que fala deles, e louvam a eles, não que fica de promessa que vai dar e que não sei o que. Esses hinos não é certo. Porque tem um detalhe, Deus abençoa sem precisar falar, porque se você obedece a Deus, se você obedece à palavra de Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar. É a palavra dele. Ele disse que Ele honra aqueles que honram Ele, está escrito. E Jesus disse o seguinte, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas vocês têm que confiar. Confiar em quem? Confiar nele. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Ele falou isso. Então, enquanto estivermos na terra, nós vamos sofrer sim. Você pode ter um momento de paz, tá? Mas o sofrimento vem. E muitas vezes é correção. Deus corrigindo a gente. Ele permite uma enfermidade, ele permite um problema, ele permite. Por quê? Porque se nós não vivermos dessa forma, ninguém se salva, gente. Olha como está hoje. Olha como é que está a coisa hoje. Olha como estão as igrejas hoje. Olha como é que estão as igrejas. Olha como estão os pastores. Olha. E você vai me dizer se eu estou mentindo. Já cansei de falar e falo. Na quarta-feira, quando eu estudo bíblico sobre santidade, é onde eu falo mais sobre essas coisas. Então eu quero que você preste atenção no que eu estou te falando. Se você é filho de Deus, irmão, veja bem o que você está fazendo para que Deus não fique te corrigindo o tempo todo. Que ele corrige. Agora, nós não queremos corrigir os nossos filhos. Dizemos, já são adultos, já têm entendimento. Sim, mas meu pai dizia, eu falei isso na vez passada, meu pai dizia, enquanto vocês morarem aqui debaixo do meu telhado, ele dizia, vocês vão ter que obedecer às regras da casa. Meu pai dizia isso. Agora, se vocês não quiserem, a porta é a serventia da casa, pode ir embora, vai. Mas ele dizia, aqui vocês têm comidinha na mesa, vocês têm roupinha lavada aqui. E hoje nós queremos fazer vista grossa para o pecado dentro da nossa casa. E muitas vezes não sabemos o porquê dos porquês que acontecem. É porque estamos desobedecendo. Se Deus corrige, por que nós não vamos corrigir os nossos também que amamos? Está me entendendo o que eu estou falando? Não estou sendo espancar não, viu, irmão? Quebrar um dente, quebrar uma perna, um braço. Não é isso não. Que Deus não faz isso. Ele corrige sim, corrige às vezes duramente a gente. E às vezes a gente não quer entender. Agora você quer ter um filho obediente? Quer ter um filho que te vai dar prazer? Corrige seu filho, irmão. Corrige sua filha. Ah, mas tem 25 anos, pode ter 30. Mora na sua casa? Corrige. Corrige. Ah, mas você vai bater. Se te respeitar, por que não? Falta de respeito ninguém deve aceitar. Me lembro que quando a gente era moço, menino, meu pai nos chamava. Isso me dá saudades, estou falando sério, isso me dá saudades. Ele me chamava, Elias, eu, senhor. E alto ainda para ele ouvir que eu estou respondendo, porque senão... Quando não ouvia, alguém respondia, pai, ele não está aqui. Eu me lembro disso. Senhor, e já ia ver o que ele queria. Não é senhor e ficar parado como as crianças fazem hoje, que nem respondem. Muitos nem respondem. Muitos não falam nada. E você não está me ouvindo? A gente briga, né? E hoje não é senhor, hoje é você, é tu, e é de qualquer jeito. Então nós perdemos o padrão de estilo de família. O padrão de estilo de família, a modernidade. Porque tirou esse padrão, virou tudo igual, é todo mundo igual. Por isso que hoje pai mata filho, filho mata pai, mata mãe. Porque não existe padrão, não existe respeito. Não existe autoridade mais um sobre o outro. Não existe. Não existe. Tem sido assim, nós temos observado. Eu fico assustado. E às vezes eu vejo malcriação na igreja de filhos com os pais, eu fico bravo. Porque não tem respeito. E os pais ficam com cara de bobo. Não fazem nada. Tá bom? Lamentável, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo do fim. Se você olhar para o mundo, você vai ver que Jesus está às portas. Olha para os Estados Unidos e olha para o resto do mundo que você vai ver se Jesus não está às portas.
A qualquer momento a trombeta vai soar, que seja hoje. Aí eu te pergunto, você está preparada para ir embora? Você está preparando teus filhos para ir para o céu? A coisa não é brincadeira. A coisa é muito séria. Se Deus corrige a gente, por que não vamos corrigir os nossos filhos? É porque a lei... Peraí, a lei diz para você não arrebentar com a criança, não quebrar um braço, uma perna, mas você pegar e dar umas boas chineladas, umas boas cintadinhas, não mata não. Não faz marca, não faz nada não. Corrige sim, está escrito. Eu já mostrei nessa aula, na parte passada da aula, do seminário. E ainda unge a varinha, viu? Para bater com uma varinha santa. Está escrito lá. Bom, uma aqui. Presta bem atenção. Isso aqui eu vou botar aqui. O maior problema que temos em relação aos nossos filhos não é amá-los. E que, na verdade, nós não estamos nem sabendo amar mais os nossos filhos. Porque amar os filhos não é fazer tudo o que eles querem. Não. Se fosse assim, Deus dava tudo para os seus filhos, tudo. Ele não dá, ele dá o que é necessário. Fora isso, ele não dá. E nem tanto nós deixamos de amá-lo. Não é assim? Mas nós não temos dificuldade de amar nossos filhos, nós estamos amando nossos filhos de qualquer jeito. Nosso maior problema, sabe qual é? Corrigi-los. Nós estamos com esse problema hoje. Nós não sabemos corrigir os nossos filhos. Nós nunca impusemos a nossa autoridade sobre os nossos filhos. Está me entendendo? Hoje tem muita galinha morta dentro de casa. Muita barata tonta dentro de casa. Lamentavelmente. E os filhos fazem o que querem. Porque não tem correção. Mas queremos filhos obedientes. Tá me entendendo o que eu estou falando? Não, o negócio é sério, gente. O negócio é pesado. A gente não fica brincando aqui na Rádio Alfa, não. Aqui é coisa séria. A coisa aqui é séria, é palavra. A gente tem que ensinar o povo, porque Jesus vem. E nós queremos que a nossa família vá para o céu. Queremos mesmo. Olha esse negócio da baleia azul aí. Isso é demônio puro. Ontem minha filha estava mostrando para os meus 2 netos maiores, que já têm entendimento. Eles ficaram aterrorizados pelas músicas que eles... Ela ouviu as músicas que eles mandam ouvir. Título de música, título de filmes de terror. Eles ficaram aterrados. Minha esposa esteve orando com eles para eles dormirem. Tem que ensinar, tem que mostrar, falar a verdade. Doa quem doer, mas a verdade tem que ser mostrada. Nós não somos melhor que ninguém, não. E muito menos do que Deus. O nosso maior problema não tá em amar os nossos filhos, nossos netos, não. Mas está em corrigi-los. Me lembro que ontem, o meu netinho pequeno tem 2 aninhos. Ele estava mexendo num negócio ali na estante. E a avó falando com ele, não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí. Não obedeceu, ela levantou e deu um tapa na bunda dele, mas deu em cima da fralda. E ele chorou. Quando ele veio para ela disse, não te falei para você não mexer ali? E tem pai e tem mãe que fala, o filho não obedece, ele não está nem aí, não liga, deixa para lá. Não, tá errado. Eu falo para a mulher, tá errado, tem que corrigir, sim. E nós estamos deixando passar com vista grossa. E depois amanhã quem vai chorar? Você vai ver. Salmo 50, versículo... Olha esse versículo do Salmo 50, versículo 17. Salmo 50, versículo 17. Olha o que diz aqui. Pois aborreces a correção. Quer dizer, não aceita a correção. E lanças as minhas palavras para trás de ti. Se a Bíblia diz que tem que corrigir, tem que corrigir. Eu sempre digo aqui, não é espancar o teu filho, viu? Não é pegar e quebrar o braço, como vejo por aí, perna e quebrar a cara, murro no olho, não, nada disso. Nada disso, querido. Não é nada disso, não, minha querida. Mas tem que corrigir. Se precisar dar umas palmadas, que dê uma boas palmadas, sim. Eu já expliquei na aula passada, que eu fazia com as minhas filhas. Eu fazia.
Não vivia batendo. Porque hoje tem pai e mãe que fica puxando o cabelo, beliscando. Eu fico com ódio, não gosto de ver isso. Eu não gosto de ver isso. Fico brabo com isso. Quando eu vejo, eu fico brabo. Pode ser quem for. Eu fico brabo, não gosto. Você quer corrigir seu filho? Corrige, leva no quarto. Pega uma cinta, um chinelinho, leva, fecha a porta, explica, agora eu vou te bater por causa. Agora ficar beliscando. Isso faz ficar mais sem vergonha ainda. Eu canso de... Gente, não é assim, gente. Nós estamos fugindo dos padrões da palavra de Deus e nós não podemos. Nós obedecemos a palavra de Deus em todos os aspectos. Temos que obedecer. Estão me entendendo? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quer dizer, eu não faço caso do que diz a palavra de Deus, não interessa. Pois se você fizesse caso na palavra de Deus, talvez a sua casa seria diferente. Em todos os aspectos. Que a palavra de Deus tem objetivo. Está escrito que ela não é lançada para voltar vazia, sem cumprir o propósito pelo qual foi lançada. Deus falou isso. E Ele é Deus. Merece amor, respeito, adoração. Então você olha para a sua vida, vai para o culto não sente nada. Porque está acoitando, como nós dizemos, né? Acoitando o pecado dos filhos, das filhas, enfim. Até do esposo ou até da esposa. Mas nós temos que olhar para isso. Porque Deus nos corrige. E a gente às vezes não entende o porquê dos porquê. É porque estamos fazendo mal e Deus nos ama e não quer que ninguém se perca. Olha essa foto aqui, os moleques aqui. Moleque que dando tudo molecadinha. Pra quem está aqui na rádio vai ver. Vai ver principalmente a que eu coloquei agora. Uma está atrás da minha cara aqui. Não vai dar pra ver, mas a outra dá pra ver. Moleque com armas de brinquedo. Eu vi recente agora na televisão, acho que foi essa semana, num país aí, num acampamento, não sei quantos de vocês viram, as crianças que são treinadas com arma de fogo. Quantos anos? 15, 16, 6, 5, 4, 3 anos. Treinando com arma de fogo. Violência. E as crianças brincam com arma de fogo, de brinquedo em casa, porque já estão amando ter armas em casa. Hoje o pessoal está brincando com o pecado e muitos amam brincar com o pecado. Amam. E o pecado destrói e leva à morte. Gente, isso aqui não é brincadeira não. Esse seminário aqui é para o filho saber que ele precisa ser corrigido. Porque tem filho que você vai corrigir ele diz assim, eu já sei. Não sabe. Não sabe. Eu falo pro meu neto, tu não sabe. Vem querer responder, eu digo, você não sabe. E você cala a boca, você não sabe. Que se você soubesse, você não fazia. Então não sabe. Agora, se faz é sem vergonha. Não tem vergonha na cara. Que tem muita gente assim hoje. Sabe que está fazendo errado e quer fazer. Sem vergonha. Precisa ser corrigido? Sim. E bem corrigido. Hoje a gente vê cada coisa que eu fico assustado. Porque eu fui bem educado pelo meu pai. Eu era sem vergonha. Eu digo para você, eu era sem vergonha. Credo. Mas eu estou aqui porque um dia alguém me ensinou a palavra de Deus e aquela palavra ficou no meu coração. Se dei voltas erradas, acabei acertando o caminho, aqui estou eu. Muitos não têm esse privilégio. E hoje estão já no inferno, por desobediência. Para terminar, vamos aqui. Provérbios 22 e 6. Mas antes eu quero ler aqui, ó. Se não queremos chorar amanhã, corrijamos nossos filhos hoje. Se tu não quer chorar amanhã, eu não quero chorar amanhã, então vamos corrigir os nossos filhos hoje. Porque a Bíblia nos fala em Provérbios 22, 6, como está aí, bem claro. Instrui o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Você está entendendo o que está escrito aqui? Presta bem atenção. Que a irmã conversou comigo a semana passada, ela disse, aí, mas os filhos... A Bíblia, nós estamos tratando o seguinte, é na base. Se o filho ficou adulto e ele quis ir para o mundo como eu fiz e outros fizeram,
aí é um problema deles. Vão quebrar a cara. Alguns desses voltam. Foi meu caso. Filho pródigo, como Jesus mostrou. Mas outros se metem tanto no pecado que acabam indo para o inferno. Mas a nossa parte não vai ser deixada para trás. Porque vai ter o dia de prestação de conta. E vai ser perguntado: o que você fez com os teus filhos que eu te dei? Você ensinou? Eu ensinei. Se eles não aceitaram, aí é outro assunto. Mas a nossa obrigação é ensinar. Então instrui o menino no caminho que deve andar. E até, quer dizer, ele vai crescer, vai ficar velho e não vai se desviar dele. Se desviar, já é outro assunto. Né? E aí já é outro assunto. Porque eu mesmo lembrei de Jacó. Jacó não era neto de Abraão? Comentei na aula passada. Mas ele tinha uma mãe que apoiava ele fazer errado. Lembra? Jacó e Esaú. Porque Jacó era o xodózinho da mamãe. E Esaú era o primogênito. Vocês conhecem a história. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que hoje tem muito casamento que está em guerra por causa do pai e da mãe, por causa dos filhos. Porque um apoia o erro do filho, o outro não. E a guerra está feita dentro de casa e está aquele inferno dentro de casa. O casal tem que estar de acordo. Corrigir o erro dos filhos. E ensiná-los no temor da palavra. Com correção se precisa. Está escrito. Então, meus queridos, eu quero deixar aqui para vocês esse conselho da parte de Deus. Porque eu também tenho filhas, mas são já casadas, eu sou avô. Nem tanto eu não deixo de falar algumas coisas. Mas eu digo uma coisa para vocês. Semana que vem nós vamos falar sobre filhos obedientes e filhos desobedientes. Semana que vem, se Jesus não voltar, você não perca. 11h30 da manhã estaria aqui em português e 10 da manhã em espanhol, como tem sido. Quero agradecer a Deus por vocês estarem comigo, me ouvindo, me dando esse privilégio de poder ouvir a palavra de Deus. Eu gosto, sabe por quê? Porque isso me diz que vocês estão interessados em ouvir verdade. Porque quem quer ouvir verdade, ouve verdade. Quem não quer, não ouve. Mas vocês não, vocês estão aí. Querem ouvir verdade. E essa é a verdade, palavra de Deus. Eu não sou pai, não fui pai perfeito, não fui. Mas eu corrigia minhas filhas. Eu também dava carinho, dava amor. Eu tinha 2 meninas. Não tenho. Filhas, moças, casadas. E amo meus netos. Também corrijo meus netos. Corrijo, com certeza. Se eu corrigir minhas filhas, não vou corrigir meus netos. Então, gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por estar conosco aqui. Se você tiver o desejo de abençoar a Rádio Alfa, enviando sua oferta de amor, estamos precisando. Isso aqui é uma rádio missionária. E às vezes eu tenho que aportar aqui, todo mês, né? Eu aporto para poder estar no ar. Hoje mesmo o irmão da rádio me chamou e me disse: olha, você vai ter que renovar aqui o seu nome. O nome da rádio. Tem que pagar, né? Se não paga, você pode perder, posso perder até o nome da rádio alfainternacional.com. Não é brincadeira. Então é uma rádio que está aqui, é uma rádio missionária. Se você quiser nos ajudar, você entra na página da rádio. Se não, você manda uma mensagem para mim, a gente conversa, eu te falo a maneira que você pode fazer para nos ajudar e nos abençoar. Tá certo? Porque nós estamos aqui para abençoar vidas também. Bom, se Deus tocar no seu coração, eu fico feliz. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e espero que vocês tenham sido abençoados, como eu tenho sido, poder falar para vocês dessa parte tremenda que Deus nos deu. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, sabe, Senhor? Nós te engrandecemos. Precisamos de Ti. Declaramos nossa dependência, Senhor. E sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, nos ajude. Tem misericórdia de nós, Pai. E abençoa meus irmãos que nos ouvem através da rádio e através do Face. E aqueles que vão ainda ouvir, seja pelo Face ou seja pelo YouTube. Que essa palavra venha tocar nos corações, Pai. Que venhamos entender os Teus propósitos. Muito obrigado, Pai. Dê um feliz final de semana a cada pessoa nesse dia.
pois é tudo que nós te pedimos e agradecemos. No santo nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e glória a Deus.